Ô, gente, Brasil, um dia muito difícil para a família do empresário Adalberto Amarílio Júnior, de São Paulo, de 36 anos, que foi encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos há alguns dias atrás. Eu vou trazer para vocês novas informações, gente, é chocante o que aconteceu agora, o que foi revelado, porque um novo laudo, foi revelado pela Justiça Brasileira e eu, com certeza, estou aqui sem entender misericórdia. Então agora se explica exatamente por que Adalberto foi morto, tá bom? Ele foi uma vítima, não só de assassinato, mas algo antes do assassinato aconteceu e com certeza eu acredito que nem a esposa, nem a família esperavam por isso. Eu vou trazer para vocês então essas novas informações e com certeza, vocês também vão ficar chocados porque são informações novas. O laudo finalmente foi divulgado depois de praticamente 10 dias, algum tempo que a gente tem que esperar para que a verdade seja revelado, tá? Preparem o coração porque o amigo, o Rafael, sim, e a esposa, pois é, duas pessoas tão importantes nesse caso, têm participação nessa história e vocês vão ficar realmente sem entender porque existe tanta maldade no mundo e o que aconteceu antes do assassinato de Adalberto. Sentem-se se estiverem de pé, porque a informação é muito importante, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo. Já somos quase 569 mil inscritos, 170 milhões de visualizações. Empresário morto em autódromo de São Paulo foi vítima de asfixia, aponta laudo. O laudo também, gente, indica que o empresário manteve relações sexuais antes de morrer em Interlagos. Vamos então aos detalhes. Morte de Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, de 36 anos, passa a ser investigado como homicídio. A Polícia Civil de São Paulo informou ontem, terça-feira, que o empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, encontrado morto no autódromo de Interlagos no dia 3 de junho, foi vítima de asfixia. Bem, por conta desse resultado emitido pelo Instituto Médico Legal, o IML, a morte passa agora a ser investigada como homicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSP, maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias da morte. Em coletiva realizada ontem, dia 16, a diretora do DHPP, Ivalda Leixo, afirmou que tudo indica que o empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior não chegou até o veículo em que estava. Segundo ela, a investigação aguarda o resultado de um laudo pericial que deve determinar sobre a origem do sangue encontrado no carro de Adalberto. As marcas foram achadas ao lado da porta, atrás do banco do passageiro, no assoalho e também no banco de trás. Exames de confronto genético foram solicitados para determinar a quem o sangue pertence. E esse sangue, então, aí, ou foi antes do que aconteceu, bem antes, no dia anterior, ou ele foi para o carro e aconteceu alguma coisa, disse. Ainda durante a coletiva, a delegada também afirmou que não se descarta a presença de duas pessoas que têm um envolvimento direto com a morte. Além dos laudos, a polícia também tenta averiguar câmeras de segurança que registraram os momentos antes e depois da chegada do empresário no local, onde ele pode ter sido abordado. Se são seguranças, vigilantes, alguém da manutenção, pode ter sido até alguém que estava saindo com ele, afirmou a delegada. O corpo de Adalberto foi encontrado no último dia 3 de junho em um buraco de uma obra dentro da área do autódromo de Interlagos. Ele havia desaparecido no dia 30 de maio após se despedir do amigo com quem estava em um evento de motos. Agora, gente, eu fiquei chocado com essa informação aqui. Prestem atenção nesse detalhe. Novo laudo indica que empresário manteve relações sexuais antes de morrer em Interlagos. Peritos também encontraram escoriações no pescoço de Adalberto que podem indicar
esganadura. Um dos 3 laudos entregues pela Polícia Técnica Científica ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, revela uma nova informação sobre a morte misteriosa do empresário Adalberto Amarílio Júnior, encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Obtido com exclusividade pelo SBT Brasil, o laudo é o de pesquisa de PSA, antígeno prostático específico, que indica se o empresário teve relações sexuais antes de ser assassinado por asfixia, e o resultado foi positivo. O PSA é uma proteína produzida principalmente pela próstata, glândula do sistema reprodutor masculino, responsável por gerar um fluido que, junto aos espermatozoides, compõe o sêmen. A presença de PSA está ligada a uma alta concentração de sêmen. Os peritos procuraram vestígios de PSA em 3 pontos do corpo de Adalberto. O resultado foi positivo no órgão genital do empresário. Esse achado é considerado uma prova técnica de que ele teve relações sexuais antes de ser morto. O resultado, porém, não permite determinar o contexto em que houve a liberação do material biológico. O exame também deu negativo para as regiões do ânus e da boca. Agora, os especialistas tentarão extrair DNA do material encontrado. Caso a extração seja possível, o DNA pode ser do próprio empresário ou de um possível suspeito do crime. Adalberto foi encontrado sem calça e sem sapatos, sinais que, segundo a polícia, podem indicar um componente sexual na motivação do assassinato. Em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, no programa Brasil do Povo, a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Ivalda Aleixo, responsável pelo caso, disse estar com 70% do caso concluído. Os peritos também encontraram escoriações no pescoço do Adalberto, que podem indicar esganadura, como eu disse para vocês anteriormente. Bem, a polícia já considerou a hipótese de ele ter sofrido um golpe mata-leão durante algum confronto. A SSP de São Paulo diz que não serão divulgadas mais informações para preservar e garantir a autonomia do trabalho judicial. Gente, é assustador, né? O laudo do ML também informou que não foram encontrados drogas e álcool em Adalberto, o que expõe contradição no depoimento do amigo que estava com o empresário no evento, Rafael Aliste, que disse, né, que não, nós estávamos fumando maconha, nós estávamos aí bebendo cervejinha, e quando o teste é feito, nada é encontrado no corpo de Adalberto. Por que o Rafael mentiria, gente? A delegada do DHPP já havia dito que o primeiro depoimento de Aliste apresentava lacunas e contradições. A incoerência entre o laudo e a versão inicial apresentada por Aliste, Rafael Aliste, reforçam suspeitas sobre inconsistências. Bem, eu ainda acredito que o Rafael sabe muito mais do que ele falou para a polícia, se não tiver aí até a participação dele nessa história toda, né, gente? Um grande empresário de sucesso, ele que tinha aí várias empresas, óticas, casas, enfim, muito dinheiro no banco também, acabou perdendo a sua vida. E claro, né, a esposa ficando sabendo aí dessas notícias, de que ele teve até relações aí dentro do autódromo de Interlagos, porque provavelmente seja ali que tudo aconteceu, né? Acaba se sentindo muito mal, né, gente? Ou seja, ela também foi traída nessa história toda. Deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham dessas novas informações. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!